Boa noite, pessoal. Iniciamos aqui a nossa aula 11, curso técnico em edificações, matéria de topografia, professora engenheira Marina Araújo. Gente, hoje a gente vai falar sobre área de figuras planas. Por que a gente vai falar de área de figuras planas? Porque muitas vezes, para a gente fazer dimensionamento de levantamento topográfico, a gente precisa calcular a área da seção. Só que muitas vezes a seção ela não tem uma poligonal delimitada, ou seja, ela não é um quadrado perfeito, ela não é um retângulo perfeito. Aí você tem que dividir elas em várias figuras, vários formatos de figuras planas para você poder delimitar a área, tá certo? Então, olha só. Área, a reunião de um polígono com sua região interior denominada a superfície do polígono. A medida da superfície é expressa em um número real positivo e é chamada de área do polígono. Para medirmos a superfície do polígono, precisamos compará-la com uma unidade de medida de área. Gente, a unidade padrão de medida de área é um metro quadrado, tá? E todas as suas subunidades de medida. Então, quando a gente fala de área, isso que a gente já falou em algumas aulas para trás, né? A conversão. Muitas vezes eu estou em metro quadrado e eu preciso ir para centímetro quadrado. Então, cada vez que você pula do maior para o menor, você multiplica por 100. Cada vez que você volta, você divide por 100 também. Tá certo? A gente já falou isso em aulas anteriores. E para que a gente usa a área? A gente utiliza o conceito de área em várias situações do cotidiano. Determinar a extensão de um terreno, quantidade de lajotas para revestir um piso, quantidade de tinta necessária para pintar uma casa, por exemplo, etc. Por exemplo, vamos determinar a quantidade de lajotas quadradas com 15 centímetros de lado para revestir o piso de um banheiro de 2,3 metros de largura por 3 metros de comprimento. Vou colocar aqui para vocês. Vamos fazer aqui esse exemplo, tá? Determinar a quantidade de lajotas quadradas com 15 centímetros de lado para revestir o piso de um banheiro de 2,3 metros de largura por 3 metros de comprimento. Então vamos lá. Primeiro, lajotas quadradas é tipo uma cerâmica, sabe? Eu tenho aqui uma cerâmica quadrada e ele tem 15 centímetros de lado. Gente, olha só. Quando ele fala que ele tem 15 centímetros de lado e ele fala que é quadrado, uma característica do quadrado é que todos os lados são iguais. Entenderam? Todos os lados são iguais. Então, continuando aqui a aula, que a gente iria ver agora as fórmulas para cada figura que a gente utiliza. Olha, por exemplo, o triângulo. Qual a fórmula da área de uma figura onde a formato dela é um triângulo? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Eu vou explicar cada um deles de um por um, tá? Por enquanto, a gente vai falar do quadrado. Qual é a forma da área do quadrado? A área do quadrado é igual a lado ao quadrado, sendo que quando o quadrado, a característica do quadrado é que todos os lados são iguais. Então, para eu fazer a área dessa lajota é igual a 15 vezes 15, tá certo? Então, essa é a área da lajota, porque é 15 vezes 15 ou 15 ao quadrado. Tá? Você pode fazer 15 ao quadrado ou 15 vezes 15, é a mesma coisa, tá bom? Então, olha só, 15 vezes 15 é 225, então aqui é 225 centímetros quadrados. Qual o problema? Porque o meu banheiro está em metros e a minha lajota está em centímetros quadrados. Para eu saber fazer a conversão direitinho, todos têm que estar na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar 225 centímetros quadrados para metros quadrados. Como que eu faço isso? Eu vou bem aqui na minha aula, eu olho aqui essa imagem e aí eu penso o seguinte, ele está aqui, em centímetros quadrados. Ó. Ele está aqui, ó, em centímetros quadrados, tá certo? Aqui, ó.
centímetros. O meu objetivo é ir para o metro. Vamos ver quantas vezes eu ando. Olha aqui, eu ando 1, 2. Então, eu vou dividir. Só que eu vou dividir, presta atenção, por 100. Eu andei quantas vezes? Eu andei 2 vezes, então é por 100 ao quadrado. Se eu tivesse andado 3 vezes, era por 100 ao cubo. 4 vezes, 100 à quarta, e assim vai. Tá bom? Se eu tivesse andado só uma vez, era 100 elevado a 1, que era só 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 225 e eu vou dividir por 100 ao quadrado. Lembrando que 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que dá 10.000. Então, 225 dividido para 10.000 dá 0,0225 metros quadrados, tá certo? Então, ó, 25 dividido por 100 ao quadrado, desculpa, 225 dividido por 100 ao quadrado dá 0,0225 metros quadrados. Muito bem, descobri quanto que é a área de uma lajota. Agora eu preciso saber quantas lajotas eu preciso para revestir o piso desse banheiro. Primeiro vamos calcular qual é a área do banheiro. Vamos lá. Ele não disse qual era a área do banheiro, mas pelo que ele falou, deu a entender que a área do banheiro é um retângulo, porque ele falou de largura e de comprimento. Então, a figura que tem essas características, largura e comprimento, é retângulo. Então, é uma área retangular. Gente, quando eu trabalho área retangular, voltando aqui, ó, quando eu trabalho em áreas retangulares, a fórmula que eu mexo é base vezes altura, tá certo? Então, aqui vai ser base vezes altura. Altura é H mesmo, viu? Pra gente na matemática. Então, isso aqui vai ser 2,3 metros vezes, vou tirar esse M, vezes 3 metros. Outra coisa, se um estivesse em metros e outro estivesse em centímetros, se um estivesse em metros e outro estivesse em quilômetros, por exemplo, você ia ter que transformar tudo para a mesma unidade de medida. Como o padrão é o metro, você ia ter que transformar tudo para metro. Aí você não, se você estivesse falando de comprimento, largura, você não ia usar essa, porque isso aqui é para a área. Por isso que a gente usou depois de fazer a área, porque isso aqui é para a área, superfície de área quadrada. Se a gente quisesse transformar, a gente ia usar aquela tabela que a gente usou nas primeiras aulas, tá bom? Então, como é que ficaria isso aqui? Então, a área do banheiro seria, banheiro seria igual 2,3 vezes 3. 2,3 vezes 3, que dá 6,9. Então, é 6,9 metros quadrados. Tá certo? 6,9 metros quadrados. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu posso fazer uma regra de 3. Acho que é a maneira mais fácil que a gente tem para resolver essa questão. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. De um lado, eu vou colocar lajota. Do outro lado, eu vou colocar banheiro. Tá? E vamos imaginar por quê. Uma lajota, ela faz 0,0225 metros quadrados no banheiro, é a área dela. Então, quantas lajotas eu preciso para fazer 6,9 metros quadrados? É uma regra de 3. Uma lajota ocupa esse espaço no banheiro. Então, quantas lajotas eu preciso para ocupar o espaço total de 6,9? E aí, o que a gente faz? Isso aqui é uma regra de 3. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer meio pelos extremos. Então, o que vai ser aqui, ó? 1 vezes, vou botar o vezes com um ponto, 0,225, ou desculpa, 6,9 é igual a x vezes 0,225.
0,0225. 1 vezes 6,9 vai dar 6,9. É igual a x vezes 0,0225. Olha só, o 0,0225 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ser dividido por 0,0225, é igual a x. Então, o valor de x é, vamos lá, 6,9. Vou abrir aqui a calculadora para vocês. Não lembro se foi a turma de vocês que reclamou sobre isso, não sei, eu acho que eu devo estar umas 6 turmas, mas aí teve uma que reclamou disso, que eu fazia as contas na minha calculadora aqui comigo e não mostrava como é que estava fazendo. Aí vocês iam fazer, aí os alunos iam fazer e não sabia como é que fazia. Não lembro se foi vocês, então vamos lá. 6,9 dividido para 0,0225. Vamos arredondar para 307. Então, 307 lajotas aproximadamente. Então, a gente vai usar aproximadamente 307 lajotas para cobrir o piso desse banheiro, tá certo? Então, aproximadamente 307 lajotas para cobrir a superfície desse banheiro, minha gente. Ó, vou botar aqui, vocês darem um print, darem um pause, vocês olharem direitinho aí as dúvidas de vocês. Então, bora lá. Aqui, eu vou agora fazer o comentário sobre cada uma delas. Deixa eu não tô entendendo que foi isso que aconteceu, né? Ó, vou fazer o comentário. Triângulo. Como é que é a fórmula da área do triângulo? Base vezes a altura dividido para 2. Gente, base é tudo isso aqui, a parte de baixo do triângulo. A altura é a linha que vai da base ao topo do triângulo, que faz um ângulo de 90 graus com a base, e é simbolizado pela letra H, e dividido por 2, entendeu? Então, por exemplo, se a base aqui for 4, a altura aqui for 6, qual é a área? Então, vamos lá. Então, a área seria base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 6 é 24. Então, aqui seria 24 dividido para 2. E a área, nesse caso, seria 12. Entendeu? Tranquilo, né? Quadrado, a gente já viu o exemplo. A área é igual a lado ao quadrado e todos os lados do quadrado são iguais. Então, quando a questão te dá quando a questão te fala que é um quadrado e te dá o valor de um lado, já sabe que todos eles são iguais. E aí é só você fazer lado vezes lado ou lado ao quadrado. Quando a gente fala de losango, a maioria das vezes a gente vê esse losango deitado, né? Mas eu não sei girar aqui não, gente. Não sei girar aqui não. Então, o que acontece? O losango é aquele que parece uma pipa, a gente tem a diagonal maior que atravessa ele todinho, tá certo? É a maior linha que atravessa ele, a gente tem a diagonal menor, que é a menor linha que atravessa ele, e tem os lados, tá? Outra coisa, os lados do losango são iguais, então, a área é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido para 2, tá? A área do retângulo, a gente também viu ali no exemplo, né? Toda vez que te falar de comprimento e largura, eu tô falando de retângulo, ou base e altura, a mesma coisa. Comprimento é a base, largura é a altura, tá? Então, é só você multiplicar o valor dos dois. E o trapézio, o que a gente tem? No trapézio a gente tem duas bases. A gente tem a de baixo, que é a maior, a gente tem a de cima, que é a menor. E a gente tem a altura, que é a que liga a base menor à base maior e forma um ângulo de 90 graus com a base maior. Então, como é que é a fórmula? Base maior mais base menor, a soma das bases, vezes a altura dividido para 2.
Essa é a área de um trapézio. E o círculo? Gente, todo círculo, ou ele vai te dar o raio, ou ele vai te dar o diâmetro. Se ele te der o diâmetro, qual é a diferença? Porque o raio só vai até a metade, o diâmetro, ele vai nele todo. Que é a mesma coisa que fala de bitola, a mesma coisa. O que vocês têm que lembrar? Que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, ou o raio é a metade do diâmetro. Tá? Vocês têm que lembrar disso, porque se a questão te der o diâmetro, você vai ter que dividir por 2 para achar o raio, entendeu? Ou se ele já te der a fórmula com raio direitinho, que você saber o valor do diâmetro, você só multiplica por 2. E qual a fórmula? A fórmula é área é igual a π, π é uma constante, sempre vai ser 3,14 vezes raio ao quadrado, tá certo? A área do círculo é igual a π, π sempre vai ser 3,14 vezes raio ao quadrado, tá bom? Então vamos continuar. Aqui a gente tem outro exemplo. A figura aqui ao lado representa o Jardim do Senhor José, no qual foi construída uma piscina e à volta vai ser colocada a relva. Calcule a área ocupada pela relva, sabendo que a piscina tem dimensões 17 metros de largura e 28 metros de comprimento. Vamos lá, vamos ver o que é a piscina. 17 metros de largura. 17 metros de largura e 28 metros de comprimento. Certinho. O que eu quero saber? Eu quero saber a área da relva, que é essa parte que está em cinza. E ele já deu o comprimento total do terreno. Então aqui eu vou ter duas áreas. Eu vou ter a área total. Eu vou ter a área da piscina e eu vou ter a área da relva. A área total vai ser quem? Deixa eu botar aqui do ladinho. Eu vou ter esses três valores. Lembrando que a área total vai ser o valor total, como se não tivesse nada dentro desse terreno. Então, vai ser, como ele está mostrando que é um retângulo, professora, como que eu sei que é retângulo? Você olha esses dois lados, eles sendo diferentes, você já sabe que é retângulo. Então, vai ser base vezes altura. Então, isso aqui vai ser 70 vezes 52. Opa, 52. Tá certo? 70 vezes 52 dá 3.640 metros quadrados, porque ele me deu em metros quadrados. Muito bem. Agora a gente tem que calcular a área da piscina. A área da piscina também é um retângulo, certo? E isso aqui vai ser 17 vezes 28. Professora, qual que eu boto primeiro? Gente, tanto faz, porque isso aqui é uma multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto, então tanto faz você colocar o 28 na frente ou o 17 na frente. 17 vezes 28, é por isso que você não tem que se preocupar quem é largura, quem é altura. É só você multiplicar quem é base, quem é altura, quem é largura, quem é comprimento, só basta você multiplicar os dois. Então, aqui dá 476 metros quadrados. Tá? E a área da relva? A área da relva, basicamente, é eu pegar a área total e subtrair a área da piscina. Por quê? Porque, olha só, é a área total do terreno todo e eu vou tirar a área da piscina. O que vai sobrar vai ser a área da relva. Então, a área da relva, a área total é 3.640 e a área da piscina é 476. Então, a área da relva vai ser 3.640 menos 476, que dá 3.164 metros quadrados. 3.164 metros quadrados. Certinho? Então, essa é a quantidade, é a metragem quadrada de relva que vai ter ao redor da piscina. Ok? Então, essa aqui é a resposta. Vou colocar lá no slide para vocês tirarem print, né? Para vocês darem pause no vídeo.
vocês quiserem anotar também, fique à vontade, tá bom? E o nosso último exemplo. Observe a planta do quarto da casa de Sara. E aqui eu tenho a planta da casa, né? Eu tenho a sala, o quarto dos pais, o quarto da Sara, o banheiro e a cozinha. E aí ele me pergunta assim, qual dos quartos tem a maior área? O da Sara ou dos seus pais? Eu olho aqui para o quarto dos pais da Sara e eu vejo que isso aqui é um retângulo, tá? Isso aqui é um retângulo. Não é um quadrado, porque os lados são diferentes. Você está vendo aqui, ó. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Então, a área do quarto dos pais da Sara vai ser 12 metros quadrados, porque vai ser 3 vezes 4. E o quarto da Sara tem um porém, ele tem um recuo aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Preste atenção no que eu tenho que fazer. Isso aqui acontece muito na obra, em projetos, você tem que fazer muito isso. Primeiro, eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar essa parede toda, vou olhar a cota toda. E aí eu procuro aqui no projeto qual é a cota que mostra essa distância toda. Que cota que é? É essa bem aqui, ó, de 3 metros. É a cota que mostra essa distância toda. Então tá, eu já sei que a parede toda é 3 metros. E aí eu vejo quanto que é essa parede aqui, ó. Quanto que é essa parede aqui? Digamos que eu desça essa cota aqui de 2 metros. Se eu somar com essa cota de 3, vai dar 5. Então, é como se aqui fosse 5 metros, tá? E é como se aqui fosse 3 metros. Tudo. Tá certo? Tudo. Então, é como se fosse 5 metros e aqui fosse 3 metros. Se eu fechar aqui esse desenho, eu tenho um retângulo, né? Aqui eu tenho um retângulo com 5 metros e 3 metros. Agora, vamos lá. Olha só. Vamos prestar aqui atenção. Se aqui tudo é 3 e aqui nesse cantinho é 2, então é porque o tamanho do lado desse recuo aqui é 1. Vou repetir. Se aqui tudo é 3 e só essa partezinha da parede é 2, então é porque esse recuo é 1. Entendeu? E aqui ele já está falando que é 2. Não sei se vocês estão me entendendo, que ele está falando que é 2. Então, o que é que eu vou fazer? Esse recuo aqui, a metragem dele é 2 metros quadrados, porque é 2 vezes 1. Então, esse recuo aqui tem 2 metros quadrados. Eu vou tirar a área, como se não tivesse esse recuo. Então, a área vai ser 5 vezes 3, que vai ser 15. E eu vou tirar esse recuo, que é 2 metros. Então, vai ser 13 metros quadrados. A área do quarto da Sara é 13 metros quadrados. Então, quem é maior? O quarto da Sara é maior do que o quarto dos pais dela. Certinho? Qual é a área da sala? Gente, olha só, a gente vai olhando aqui pelas cotas, viu? Aqui eu tenho um retângulo, aonde esse retângulo eu tenho 7 metros aqui, e aqui eu não tenho minha cota, né? Mas eu tenho minha cota desse lado, é 4. Então, se a minha cota do outro lado é 4 e aqui é 7, a minha área vai ser 7 vezes 4. Então, a minha área... Então, a minha área... 7 vezes 4, 28 metros quadrados. Essa é a área da sala. Que área ocupam a cozinha, a cozinha e a casa de banho? A cozinha e o banheiro, juntas. Juntas. A gente vai juntar elas. Juntas. Tudo é 7, tudo é 3, entenderam? Aqui, essa minha cota daqui, eu tipo desço ela pra cá, ó, porque é o mesmo tamanho, gente. Se a gente for prestar atenção, é o mesmo tamanho. Entenderam? E aqui ele já está me dizendo que a largura é 3, então é a mesma, cozinha e banheiro. Então, o que significa? Que a minha área, como ele quer saber juntas, vai ser 3 vezes 7, que dá 21 metros quadrados. Qual é a área total da casa da Sara? Olha só.
A área total da casa da Sara... Ixi, agora pra me apagar isso aqui tudo. Só um momento, gente, eu vou dar um jeito. É porque tá muito rabiscado, eu vou rolar a imagem de novo aqui, porque tá muito rabiscado isso aqui. Então eu vou cortar aqui de novo e jogar pra cá, porque tá muito rabiscado ali já. Ó, vamos lá. Ele quer saber a área total, tá? A gente vai contar corredor. Por que a gente vai contar corredor? Porque faz parte da casa da Sara. Então, primeiro, eu vou pegar essa cota total aqui, tá? Essa minha cota total vai ser 3 mais 7. Então, aqui vai ser 10 metros. Essa minha cota aqui vai ser 10 metros, tá? Aqui, o problema é porque eu não tenho a medida do corredor. Então, a gente vai ter que descontar o corredor, né? Porque o que a gente pode fazer? Não tem corredor, não tem a medida do corredor aqui. Então, aqui é 4. Então, essa primeira área aqui vai ser 10 vezes 4, que vai ser 40 metros quadrados. Essa primeira área. Aí, aqui essa segunda. Aqui a gente tem duas áreas. A gente tem a primeira área, que é cozinha em casa de banho, que a gente viu que é quanto? Cozinha em casa de banho, 21 metros. E a área do quarto da Sara é 13. Então, aqui, essa segunda área vai ser a área da cozinha, mais banheiro, mais quarto da Sara. Tá certo? Então, essa minha área, a área da cozinha com banheiro deu 21 e a área do quarto da Sara deu 13. Então, essa minha segunda área vai ser o quê? Vai ser 34 metros quadrados. Como eu não tenho aqui a medida do corredor, né? Aqui não tem, minha cota aqui não deu a medida do corredor. Não deu a medida, eu tô procurando, mas não deu. Então, a minha área total eu vou somar as duas áreas. Vai ser 40 metros quadrados mais 34 metros quadrados. Eu vou somar de... Não sei, gente. Eu nem sei quanto que é, porque essa questão vem incompleta. É engraçado, eu que fiz a questão, né? Mas eu não sei se a questão vem incompleta. Então, aqui a área total da casa dela vai ser 74 metros quadrados. Certinho, vocês entenderam? 74 metros quadrados. E é isso, vocês fazem isso direto na profissão de vocês, viu? Vou jogar aqui pro slide para vocês pegarem aqui. Ixi, nem vai dar. Eu vou tentar colocar aqui em duas imagens para vocês entenderem o que eu fiz. Vocês são inteligentes, vocês vão entender. E aqui tá a resolução da questão. Certinho? Gente, então essa foi a aula 11. Vocês vão fazer uma atividade sobre isso. A atividade avaliativa também é sobre isso. Qualquer coisa, vocês deem um pause aqui nessa parte, viu? Aqui tem todas as fórmulas que vocês vão usar. E se vocês mesmo assim tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo. Tá? O pessoal que entra em contato, tem muita gente que entra em contato para tirar dúvida. O pessoal sabe, assim, eu demoro a responder um pouco, né? Porque eu também trabalho em outro lugar. Mas quando eu consigo responder, eu respondo todo mundo, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus, bom final de semana. E a atividade avaliativa 4 é a última atividade. Cada atividade vale 2,5 pontos. Atividade avaliativa. Todas as atividades que forem passadas até a 14ª aula vale presença. E as atividades avaliativas valem a nota da prova.
Se você tiver me entregue as 4 atividades, você tem 10. E essa atividade 4, somente a atividade avaliativa 4, somente ela, eu vou receber até sexta-feira que vem, tá bom? Até a última aula de 31. Quando der no dia 31, eu já espero fechar a nota de todo mundo e aí todo mundo tá com sua nota lançada, tá? Boa noite.